Boa tarde, galera. Vamos falar de investimento em leilão de imóveis. Mais um dia abençoado aí para a gente ver as oportunidades que o mercado oferece. E para quem quer essa live? E por que a maioria erra no leilão? 3 palavras. Desconto não basta. Essa live é para quem tem pelo menos 50 mil reais para começar e quer transformar isso em ativo real, com método. A maioria perde dinheiro porque compra barato e depois descobre o custo invisível. Dívida de condomínio, ocupação, documento, prazo. Hoje eu vou te dar um mapa como você escolher o imóvel certo, como comprar sem se enrolar e como sair com venda ou aluguel. Qual que é o mito número 1 que trava as pessoas? O mito é leilão é loteria. Não é loteria. É regra. Mais documento, mais conta. Quem entra sem olhar o edital e a matrícula está apostando. Agora, quem entra com checklist, aí está operando. E qual que é outro mito gigante? Que comprar imóvel ocupado é impossível. Ocupação, gente, é um cenário, não uma sentença. O erro é você comprar o imóvel ocupado sem o preço certo e sem um plano de posse. Boa tarde, Roberto, Célia, Simoni, Robson, Fabiano, Carclesiane, William, Luísa, Karen, Joaquim, Gomes, Clóvis, Arnoldo, Josiel. E qual é a lógica correta? Desconto, liquidez ou localização? A ordem é liquidez primeiro. O melhor imóvel é o que você vende rápido, porque isso controla risco. Desconto sem liquidez vira problema. Você fica pagando condomínio, IPTU, taxa, tempo. Localização entra como parte da liquidez. Bairro com demanda real, transporte, comércio, aluguel fácil. E aqui tem um ponto cego que muita gente compra. Aquele imóvel que ele acha bonito. Não é o que o mercado compra. Se eu tivesse que escolher um tipo de imóvel que costuma ser mais líquido, qual seria? Um imóvel popular bem localizado. E no Brasil aparece muito apartamento de construtora tipo a MRV e a Tenda. Esses apartamentos aí, Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque tem público de compra e aluguel. Casa gigante, imóvel fora de mão ou muito diferentão, pode até ter desconto maior, mas pode travar na revenda. Qual que é o primeiro passo? Um passo real antes de você olhar o anúncio. Você vai comprar para vender rápido, alugar, reformar e vender. Sem isso, você escolhe errado e depois tenta dar um jeito. E você tem que definir também o limite de risco. Você aceita imóvel ocupado ou só desocupado? Aceita pendência documental ou não?
Leilão é um jogo de regra. Quem entra sem regra vira refém do acaso. Estou mostrando para vocês hoje 60 imóveis que vão estar finalizando hoje às 18 horas, daqui 40 minutos. Tá no site da Caixa, são imóveis com até 90% de desconto. Deixa eu inverter aqui, ó, eu peguei do mais top. Mas se você vai ver preço aqui, ó, surpreendente, ó. Onde que você confere essas oportunidades aqui, ó? No site da Caixa Econômica Federal, ó, que você consegue comprar casas por 13 mil, por 12.615, apartamento por 13 mil. Quer ver um exemplo aqui, ó? Digamos que você quer comprar essa residência aqui para você revender. Olha aqui, ó. Tá aqui no site da Caixa Econômica Federal. Isso aqui você pode comprar de qualquer lugar do mundo. Por isso que eu tô fazendo a live aqui nos finzinhos da tarde, para vocês. Isso aqui está no site oficial da Caixa Econômica Federal. Então a oportunidade dessa aqui tem milhares. Quem não venda imóveis Caixa. Aí você vai entrar na página oficial da Caixa aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Venda imóveis Caixa. E assim que você entra, a Caixa já está te informando. Se você não sabia disso até hoje, é porque você não era inscrito. Você vai ver aqui, ó, que a Caixa Econômica está disponibilizando milhares de imóveis todos os dias, sábado, domingo, feriado, dia santo, com até 90% de desconto, galera. E isso é real, eu tô te mostrando ao vivo. 9 de janeiro de 2026, às 5h21 da tarde. Então, todo dia você compra imóvel a preço de banana no site da Caixa. Acabei de te mostrar um exemplo que depois você procura aí no site da Caixa. Isso aqui é acessível para qualquer pessoa. Olha aí, ó. Eu sou acostumado a comprar imóveis como esse aqui, ó. Você compra uma residência que vale sentado, você comprou, pagou o boleto lá na Caixa, ela libera essa documentação aqui para você, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Coisa por baixo do pano, não, é tudo legalizado dentro da lei, ó. Olha aí a documentação do imóvel. Só esperando você fazer a compra e você vai comprar um imóvel, tá vendo? Condomínio Varandas do Sul. Aqui tá a documentação do cartório, averbadinho, tudo certinho. Deixa eu ampliar aqui para você ver aqui, ó. Ó, conversão de condomínio, averbação de construção. Você vai comprar uma casa de 70 metros quadrados, ó. Tudo certinho, documentado. Já está no nome da Caixa Econômica Federal, ó. Já foi consolidada a propriedade em 2023, por isso que a Caixa está vendendo com 90% de desconto. Essa cidade aqui eu tenho equipe para desocupar para você, para documentar, para reformar, para vender para você, mesmo se você estiver em outro país. Manda uma mensagem para mim, para a gente combinar direitinho. Olha aí, ó. Tudo a certidão, tudo certinho. Todo dia tem milhares de oportunidades como essa. A oportunidade de você sair do aluguel, de você realmente agora sair da linha ali de, digamos, da classe média, você ter um patrimônio mais consolidado investindo nesses imóveis. Então isso se chama leilão da Caixa Econômica Federal. Todo dia também às 10 horas da manhã, a Caixa Econômica Federal, ela lança os imóveis dela que é em primeiro e segundo leilão e licitação aberta. Onde que você vai saber qual é o leiloeiro oficial? Você navega nessa página aqui, ó, até embaixo. Aí você vem nessa parte bem aqui, ó. Tá vendo? Calendário e licitações abertas. Todo mês a Caixa disponibiliza aqui para você saber onde que tem as oportunidades dos imóveis que geralmente aceita financiamento com apenas 5% de entrada. Deixa eu ver se ainda tá rolando um leilão ao vivo aqui, que começa às 10 horas da manhã, geralmente termina no final da tarde. Então, vou clicar aqui, ó, tá vendo? Ó, no calendário.
ele abre esse calendário aqui para você. Isso aqui eu estou te mostrando o mapa da mina. É o calendário dos leilões da Caixa, que todo dia tem às 10 horas da manhã. Hoje é dia 9 de janeiro. Tá vendo aqui, ó? Tava tendo leilão aqui na Cagog Leilões, 522 imóveis. Eu vou clicar aqui, vamos ser direcionados para o site oficial do leiloeiro. Nessa data de hoje, estava com mais de 500 imóveis da Caixa Econômica Federal. Aí você pode ver aqui, ó, que ele trabalha com outros leilões, isso quer dizer que já encerrou o leilão, porque começou às 10 horas da manhã. E aqui é bom que você aproveite e você já vê outras oportunidades, né, que os leiloeiros trabalham. Então é assim que funciona, você viu? Eu peguei no calendário dos leilões da Caixa, então você que está assistindo aí, ó, você já vai ver que no dia 12 de janeiro vai ter, ó, 576 imóveis na GP Leilões, mais 512 imóveis na Baldissera Leilões e na Central Sul de Leilões, 556 imóveis. Ou seja, na segunda-feira, galera, tá vendo aqui, ó, vai ter mais de 2.000 imóveis com até 90% de desconto e apenas 5% de entrada. Já tira o print aí para você saber quais são os leiloeiros oficiais. Ó, um deles vai ser aqui, ó, o GP Leilões. Vou clicar aqui para você ver. Então aqui na GP vai ter, ó, leilão da Caixa no dia 12, na segunda-feira. Você já aproveita e faz o seu cadastro aqui, ó, tá vendo? Aqui é o leiloeiro oficial da Caixa, que vai ser na segunda. Um deles, né? Porque vai ser em 4 leiloeiros diferentes. Então você já tem que deixar o seu cadastro habilitado. Você viu aqui, ó. Já está aberto, inclusive, se você quiser dar o lance. Ó, leilão da Caixa. Na GP Leilões. A gente clica aqui, ó, para ver o lote. Aí ele já abre aqui o lote do imóvel. São imóveis residenciais e comerciais por todo o Brasil, que você compra pagando até 90% de desconto. Que oportunidade boa, né? Você já teve alguma experiência comprar imóveis em leilão? Você já tinha visto falar que dá para comprar imóveis com até 90% de desconto? Mesmo se você estiver em outro país? Então, isso se chama leilão de imóveis. Olha aí, ó. Nesse finalzinho de tarde aqui, olha as oportunidades que você consegue. Casas por 12 mil reais no Pernambuco, 12 mil reais no Rio Grande do Norte, apartamento por 13 mil reais lá em Goiás. Olha aqui, ó, São Gonçalo do Amarante, 13 mil reais. Rio de Janeiro, apartamento, casa por 14 mil reais. Casa em Planaltina, Goiás, 17 mil reais. Isso tudo está disponível aí no site da Caixa Econômica Federal. Todo dia aqui nesse finalzinho de tarde tem isso para você. E a matrícula, como que explica isso de forma simples? A matrícula é a certidão de nascimento do imóvel. É ali que aparece dono, históricos, penhora, alienação, averbação e sinais de problema. Quem compra sem matrícula está comprando no escuro. E tem outro detalhe: matrícula não é burocracia. Matrícula é seguro de prejuízo. Você prefere gastar tempo lendo ou gastando dinheiro corrigindo? E as dívidas de condomínio, assusta? Qual que é a leitura correta? A dívida existe em todo lugar, tá? O ponto é quem paga e quanto custa no final. Condomínio e IPTU podem virar uma bola de neve se você demorar para resolver a posse e a venda ou o aluguel. Por isso eu bato na tecla da liquidez. Imóvel que gira rápido te protege. Qual que é o erro clássico? Ah, eu estou comprando 50% abaixo. Aí fica 12 meses parado, pagando conta e perde vantagem. E qual que é o melhor, gente? Leilão judicial ou extrajudicial? Qual que é a diferença prática para o investidor? Na prática, muda quem conduz. Muda a regra, muda o prazo e muda risco. No judicial, tudo passa pelo processo e pode ter mais etapas e mais tempo. Já no extrajudicial, que esses leilões da Caixa, normalmente é mais direto, mas a regra do edital continua mandando. O investidor bom, ele não torce para um tipo. O que ele faz? Ele lê o edital, ele checa a matrícula, ele precifica o risco e só entra se a conta fechar.
Esses aqui são os imóveis que vão estar disponíveis, 592 imóveis na segunda-feira em todos o Brasil. Já identifica aí, ó, a sua cidade, são imóveis com até 90% de desconto. Oportunidade para você sair do aluguel ou fazer patrimônio investindo nesses imóveis. Agora vamos para o ponto que mais prende gente. Imóvel ocupado. Será que dá para operar ou é cilada? Dá para operar, mas com regra. Ocupado só com preço certo e plano claro. O mito é você achar que ocupado não tem saída, e tem saída. O problema é a pessoa pagar o preço do imóvel livre no imóvel que ainda precisa virar posse. Se você compra imóvel ocupado, você também compra tempo, negociação e estratégia. Se você quer tranquilidade, então, comece com os imóveis ocupados, e tem vários, tá? Se você quer uma oportunidade maior, saiba exatamente o que está fazendo. Qual que é o plano de posse mais inteligente na vida real? O plano inteligente ele começa com a conversa antes de guerra. Muita posse se resolve com um acordo bem feito. Você se comunicando claramente com a pessoa, fazendo uma proposta que faça sentido. Agora, quando não resolve, aí tem o caminho jurídico, é entrar com a emissão de posse. O erro é você fazer bravata. Investimento não é briga por ego, é gestão de risco. Se você quer o imóvel livre para vender ou para alugar, o caminho é esse. Então, cada passo tem que encurtar tempo para não inflar conflito. Agora o jogo muda. Como escolher o leilão certo? Melhor leiloeiro, será que existe? Será que a Caixa é o melhor banco? Não existe o melhor leiloeiro, gente. Existe melhor oportunidade para a sua regra. Eu vejo gente escolhendo pelo site bonito, pelo marketing. Ah, fulano é famoso, o site é famoso. E isso não paga boleto. O que paga é a liquidez, é o preço, é documento, é prazo, é o custo total do imóvel, um plano de saída. Se o imóvel vai ser, o foco é a venda, o aluguel. Se isso fecha, tanto faz quem está anunciando. Então vamos entrar aqui na Caixa, que a maioria faz errado quando olha o imóvel na Caixa. Você sabe o que a maioria faz errado? É aquela pessoa que ele só entra pensando no desconto. Ah, eu só quero comprar esses imóveis aqui, ó, com 90% de desconto. E ignora o custo total. A Caixa tem oportunidade boa, inclusive com possibilidade de compras alinhada ao perfil do imóvel e regras específicas. Alguns aceitam financiamento. Mas o investidor ele tem que ler as condições, os prazos, as exigências, ver certinho a documentação e o que é permitido ou não. Não é assim, eu vi o anúncio e já compra. O que você tem que fazer? Eu vi o anúncio, conferiu a regra, conferiu o documento, fez a conta. Vamos fazer uma viabilidade financeira aqui de um imóvel para ver se dá lucro ou não. Vou pegar um imóvel top aqui numa região boa para a gente fazer um cálculo de viabilidade. E como que você decide rápido se aquele imóvel vai para cima dele, se vale a pena? Eu uso um filtro de 60 segundos. Liquidez mais risco mais conta. Liquidez, dá para vender ou dá para alugar? De forma fácil. Risco, matrícula limpa, edital tá ok? Como que tá a ocupação? A conta, o preço, as taxas, a regularização, o tempo. Se falhar em qualquer um, eu nem me apaixono. A maioria sofre porque se apaixona antes de validar. Só quero comprar na minha cidade, do meu bairro, tal, não sei o quê. E a grande verdade, você tem que levar em conta se a conta fecha. Então vamos ver aqui algum imóvel para ver se vale a pena ou não. Digamos que você vai comprar esse imóvel aqui, ó. Aqui em Águas Lindas,
no Goiás. Vamos fazer uma viabilidade financeira nele? Vamos ver quanto que dá de lucro? Aí vocês me ajudam aqui a preencher. Tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Esse imóvel aqui, ele aceita financiamento. De 470 mil, tá por 279 e aceita financiamento. Deixa eu entrar aqui em mais detalhes no site da Caixa. Vamos fazer uma viabilidade financeira aqui agora ao vivo, para você ver como que é a... Olha aí, vamos preenchendo aqui. Valor de avaliação 470, preço de venda 279. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos lá, então, fazer essa viabilidade financeira aqui. Nossa, já compro. Vamos fazer ao vivo aqui. Então, vou lançar aqui que a gente vai pagar 279, leilão extrajudicial. Qual que é o imóvel aqui? É uma casa de 3 quartos, tá vendo aqui, ó? É lá em Águas Lindas. Vamos calcular agora o lucro que dá comprando um imóvel desse de forma financiada. Né? Financiamento, você precisa comprar à vista, você vai usar a técnica da alavancagem. Então, ó, vai pagar 279, mas vai ter que aqui na receita, reais, 5% de corretagem, forma de pagamento. Você não vai pagar à vista, você vai fazer financiado, a taxa de juros é em torno de 10% ao ano. O que nós vamos fazer aqui? Entrada na caixa só 5%, não é 20% não. Então, assim, ó, tá vendo aqui, ó? Você vai adquirir esse imóvel com apenas 13.990 de entrada. Olha só o valor do imóvel, ó. 470 mil, você vai pagar 2.990 de entrada. Leiloeiro não tem, ó, não precisa pagar os 5% quando é venda direta da Caixa. Então, quando você tiver um imóvel aqui, ó, está escrito venda online, não precisa pagar o leiloeiro. Só aqui você já tem uma economia de uns 15 mil reais que dá para pagar sua documentação. Mas tem uma alavancagem. Ao Japson, Diego. Como é que você tá, amigo? Sumiu. Aí aqui, galera, ó.
Então 70, não precisa pagar leiloeiro, é financiado. Vamos colocar aqui agora, receita mensal. O que é isso, gente? Vamos ver, falar aqui é o seguinte. Qual que é a receita que vai te gerar aqui, ó? Esse imóvel aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. 279 vale 470. Vamos colocar aqui que a gente vai alugar ele por R$2.000, certo? De prestação, vamos ver quanto que a gente vai pagar de prestação aqui por um plano de 420 meses. Lembrando que a gente pode... Meu amigo Japson, é isso aí, meu amigo. Resolveu aquele BO do poço lá, de uma casa que você tinha faz tempo? Olha aqui, ó, 420 meses. Então aqui, galera, ó, eu posso alugar essa casa aqui por R$2.000, por exemplo. Ela vai estar, só que a parcela é 2.285 que eu vou pagar por mês. Então, deixa eu ver aqui, se eu conseguir, por exemplo, alugar por 2.300, um imóvel de 470 mil, então praticamente eu já pago a parcela, entendeu? Então, vou colocar aqui 2.300, porque eu coloco na rendimento. Ó, dá uma olhadinha aqui nessa linha aqui, ó, que isso aqui tá entrando na planilha, ó. Então, ó, se eu tô colocando 2.300, ó lá, ó, vai gerando renda, ó, tá vendo? Ó, não tinha nada naquele campo, certo? Então, eu tô colocando aqui, ó, 2.300, ó. Se eu colocar R$100, então era R$1.000, gerava 12 mil, tá vendo? Ó, na receita de aluguel. Agora aqui eu vou colocar aqui, ó, que eu vou alugar por 2.300, por quê? Só para pagar a parcela do meu financiamento. Então, eu vou ter uma receita de 27.600. Por quê, ó? Porque o meu financiamento é 2.285 a prestação. É isso aí, meu amigo. Graças a Deus. Vamos para cima. Galera, então aqui, ó, já coloca até isso para amortizar aqui. Então é o que eu chamo de alavancagem. Eu pegar dinheiro emprestado sem juros. Então estou mostrando ao vivo para você aqui, ó. Só para você ver aqui, ó. Então eu pego um imóvel desse, tô dando um exemplo aqui, ó, ao vivo, em tempo real, como que você ganha dinheiro com leilão. A regra aqui é o seguinte: você comprar um imóvel com pelo menos 40% de desconto, que aceita financiamento, que seja numa região boa, para ele se pagar sozinho, você fazer a técnica da alavancagem. Você viu aqui, ó, que eu já estou colocando nos carros de 9 é o lance, vou fazer um financiamento, não vou pagar leiloeiro, é um leilão extrajudicial, vou fazer um plano de 420 meses, que você tem que entender que a qualquer momento você pode vender esse imóvel, mesmo ele sendo financiado. E aqui, ó, você pode ver que já está sendo calculado o meu lucro líquido, certo? Olha aqui, ó, corretagem lá no Goiás 5%. Eu vou colocar um negócio aqui que tem que ser justo, que você comprou o imóvel, se ele não tiver ocupado, tiver desocupado, se você precisar fazer uma reforma, documentação, vou colocar uma carência de 2 meses aqui para você começar a alugar ele, porque geralmente eu começo a alugar depois de 3 meses se eu não vender. Vou colocar uma carência de 2 meses aqui, ó. Você pode ver que já diminuiu do valor aqui, ó. Ó, quando eu colocava os 12 meses cheio aqui, eu tinha uma renda aqui de 27.600. Se eu coloco a carência de 2 meses aqui, ó, ele já diminui 2 parcelas aqui, ó, tá vendo? Olha como o sistema é perfeito aqui, ó. Essa planilha aqui, ó, tudo certinho, ó. Então aqui, ó, 23 mil de receita gerado no aluguel. Só que você viu aqui que eu, mesmo assim, ó, tenho que pagar a prestação do banco aqui, ó, que é 27 mil. Então, praticamente mantém um equilíbrio, certo? Quando eu não tinha carência aqui, ó, praticamente ela se pagava, quer ver, ó? Dá uma olhada para você ver ali na outra linha, tá vendo, ó? Vai ter uma renda, gerar de uma receita de 27.600 e a minha parcela é 27.421. Então, aqui eu vou colocar uma carência de 2 meses, que às vezes até eu regularizar, desocupar, documentar o imóvel, tudo certinho. Então, eu vou ter uma receita de aluguel de 23 mil reais, certo? Então, praticamente também já se paga sozinho. Uma outra coisa que eu vou colocar aqui, deixa eu olhar para a cara do imóvel aqui, olhando só assim, eu vou colocar aqui que eu vou ter um gasto com reforma de 15 mil reais, tá? Vou levar em conta isso aí. Então, vou colocar aqui 15 mil reais. Vou colocar aqui que talvez o imóvel está ocupado, você precisa entrar com a emissão de 3.500. Vou colocar aqui o preço do registro do imóvel, deixa eu limpar aqui, esse valor aqui. Aqui não paga condomínio e em média nessa região aqui é R$100 por mês o IPTU, certo?
Vou levar em conta aqui que você fez toda a checagem das dívidas aqui, você vai dar uma dívida de R$ 1.000 de IPTU, certo? Vamos ver aqui, dívida, vou colocar aqui outros custos, R$ 1.000, não tem condomínio. Aqui, digamos que você é um cara corrido, tudo certinho, você não tem tempo para tocar a operação, você vai pagar uma assessoria aqui para uma equipe especializada. Eu vou colocar aqui o preço máximo da assessoria aqui, 14.500. Aqui já estou colocando a tributação aí, ó, quem tem medo de imposto, mas eu vou ter que colocar aqui já, que é 15% de imposto de renda que você paga depois que vende o imóvel. Vou colocar aqui que o giro é 12 meses, que a Selic é 15%, e estou colocando aqui que você quer ganhar pelo menos os 30% de lucro líquido, inclusive já batendo assessoria, imposto de renda e todos os custos. Vamos ver se dá lucro, mesmo pagando 14.500 para assessoria? Olha aí, ó, mesmo você pagando a assessoria, vou até colocar aqui no... Olha aqui eu coloco a imagem aqui, tudo certinho, vou salvar essa análise aqui. Então aqui você pode ver, ó, o ROI, que é o retorno sobre o investimento, está dentro do esperado. Por quê, ó? Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui, se dá certo, ó. Eu queria ganhar 30% de lucro líquido, né? Digamos que você contratou nossa assessoria, você vai comprar esse imóvel, você pagou a assessoria, ainda te sobra 98 mil de lucro líquido, 115% de ROI. Vamos fazer as análises aqui, ó. Você precisou desembolsar durante toda a operação apenas R$ 85 mil. O valor alavancado foi 384 mil. Deixa eu colocar outras coisas aqui para você ver, ó. E aqui a gente calcula tudo. Olha aí, ó, custo mensal de condomínio, uma IPTU, lá não tem condomínio. Aqui, ó, você pode ver a receita de aluguel, ó, que eu mostrei para vocês, ó, que eu deixo o imóvel no aluguel, gerando renda, que é para me ajudar a pagar a prestação do imóvel, certo? Você viu que nesse período eu fiz a alavancagem, o meu custo, os juros que eu paguei no período, foi 27.421. Só que eu gerei uma receita de 23 mil, porque, tipo assim, eu demorei... Desde que eu fiz a compra, até eu desocupar, documentar e deixar regularizado, eu demorei 2 meses, então eu abati, certo? Então foi 10 meses alugada, 2.300, então dá uma receita de 23 mil. Aqui você pode ver que eu calculei aqui, ó, uma desocupação, eu tive que entrar com a emissão de posse. Aqui, ó, para quem fica com dó de pagar assessoria, já coloquei aqui, ó, o valor máximo aqui da nossa assessoria, 14.500, para você ver que ainda dá lucro, mesmo quando você contrata uma assessoria. Você não tem dor de cabeça com nada, o imóvel fica no seu nome, você fica de boa, só esperando o dinheiro cair. Aqui a receita bruta, 470, é o valor que você vende o imóvel, só que você tem que pagar a corretagem, tá vendo aqui, ó, que é 5% no Goiás. O saldo devedor, que é pago com o próprio financiamento do comprador, é esse aqui, e o imposto de renda, 21 mil, tá vendo, galera? Aí aqui, ó, seu lucro final deu 98 mil limpo, já descontando tudo. Isso representa o quê? Um ROI de 115%, já descontado tudo, inclusive a assessoria. Você vai estar tendo você fez um investimento de 85 mil, tá vendo aqui, ó? E você retorna em até 12 meses, 98 já livre de tudo. Vamos ver outra conta aqui, ó. Vamos ver uma análise mais profunda aqui, ó. Olha aí, ó. Vamos para os indicadores aqui, ó. Como que funciona, ó? Lucro bruto, né? Olha só, 119 mil. Imposto de renda tá aqui. O que eu levei em conta aqui, gente? Que tem muita gente que erra nessa matemática. O custo da oportunidade. O que é isso? Quanto que meu dinheiro rendia, por exemplo, se eu deixasse ele parado lá na poupança, numa renda fixa? Então, isso você leva em conta, eu abato, para não ter um lucro assim ilusório. Tem muita gente que erra nisso, tá? Aqui é o ROI, aqui é o meu lucro real de verdade, ó. Já descontando isso aí, tá vendo? Aqui é o ROI anualizado, o ROI real, minha margem de lucro, comparando o que eu gastei, o que eu investi. Aqui é o preço de equilíbrio, que seria, por exemplo, quanto que eu teria que colocar no mínimo para não ter prejuízo. Uma outra coisa que eu gosto de levar em conta aqui é o comparando com outro tipo de investimento, tá certo? Então vamos ver aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui.
O que eu quero mostrar aqui, ó, para quem está com dinheiro parado. Pode entrar aí. Olha aí, ó, tá vendo? Ó, o investimento imobiliário aqui. O que eu fiz a comparação? Digamos que eu e você que está assistindo estaria com 85 mil para investir. Aí eu invisto, olha só, estou mostrando para você uma operação do início ao fim. Eu invisto 85 mil, só que aí eu fiz a operação bem feitinha aqui e ganhei 98. Estou tendo um lucro de 115%. Aí você não entende de leilão e não contratou uma assessoria especializado, tem medo de mexer, aí você deixou seu dinheiro parado no CDB. Aí eu estou comparando para você, para ver quem que vai ficar rico mais rápido, quem que vai crescer mais rápido o patrimônio. Você deixando seu dinheiro parado no CDB, aos mesmos 85 que eu deixei, você vai render só 10 mil em um ano. O meu rende 98 de investidor que está aqui com a gente, ó. Você vai ter aí um rendimento de 12%, que é a média de 1% ao mês. A diferença de lucro vai dar 103%. Quem que cresce mais rápido? Resumindo, é o seguinte: o que eu levaria em um ano para multiplicar o meu patrimônio, você levaria em torno de 9 anos a 10 anos. Agora imagine o cara que deixa o dinheiro parado na poupança, rendendo 6% ao ano. Aí esse cara tinha que esperar 20 anos para render o que o nosso dinheiro rende aqui investindo em leilão em um ano. Isso aqui é sorte? Não, gente. É estratégia, é matemática, dá trabalho. Oi, Luciene. E aí, bora investir? Tiago Sena, o homem dos consórcios. Vamos fazer uma parceria forte aí, fazer alavancagem aí, ó. Meu amigo Tiago Sena. Vamos que vamos. Então, galera, eu gosto de comparar com outros tipos de investimento. Agora, onde que você acha essas oportunidades? Aqui, ó. Tá vendo? Tô mostrando, eu fiz a avaliação para você desse imóvel aqui. Então, você tem que saber os custos. Aí, ó, você tem que calcular o pior do cenário. Por exemplo, se você entrar em disputa, tá vendo que eu tô colocando o preço mínimo. Aqui, ó, vamos ver como é que a galera tá nesse imóvel, ó. Só um cara deu lance. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, para que vocês tenham. Olha só, essa pessoa aqui que deu esse lance, que tá aparecendo na tela aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Essa pessoa aqui acabou de jogar 6 mil reais na lata de lixo. Por quê, cara? Ele é o único cara que deu o lance. Ele tá dando 285 sem necessidade. Vou te explicar por que sem necessidade. É o único lance. Olha só aqui, ó. O que ele tá fazendo? A Caixa tá falando que o lance mínimo, olha aí, ó, você pode ver aqui, ó, 79. É o único cara que deu o lance. Para que ele vai dar 285 se ele pode dar o mínimo, gente? A pessoa vai cobrir ele mesmo. Olha o que ele tá jogando fora aqui, ó, na lata de lixo. Ó, olha na planilha de viabilidade financeira aqui, ó. Você pode ver que a documentação aqui, ó, o registro do imóvel aqui, ó, como eu já calculei aqui, ó, para passar pro nome dele, ó, na hora que ele for registrar lá no cartório, vai dar 4.197. Ele acabou de jogar na lata de lixo isso aí, ó. Não tem conhecimento. Olha aí, ó. Ele sozinho aqui, ó. E outra coisa. Falta 6 minutos para encerrar o leilão. Se eu tivesse feito um estudo ICEMS aqui, eu já ia dar na orelha dele aqui, eu ia dar 1 centavo a mais aqui. Ficar esperto, parar de se apressar. Ele deu agora às 16 horas e 17 minutos. Eu oriento vocês a deixar para os momentos finais, que é agora às 18 horas que encerra esse leilão. Entendeu? Bom, qual que é a vantagem? Ele vai arrematar sozinho ainda. Só que aí, ó, ele tem que saber que ele jogou 5 mil reais na lata de lixo. Desnecessariamente, porque aqui não precisa nem pagar leiloeiro. Então, para que o cara vai dar um lance de 285 mil, sendo que ele poderia um lance só de 207, não precisa dar nenhum centavo a mais. Hora dessa, o pessoal da Caixa Econômica tá rindo da cara dele. Entendeu? Então é isso, gente. Cuidado, entendeu? Tem que ter, papai. Entendeu? Como é que funciona o jogo dos leilões?
Vou fazer o que aqui, ó? Cadê esse imóvel? Eu vou aqui, ó. Aqui geralmente eu passo para a pessoa, quando a gente presta assessoria, eu já mando o relatório aqui num PDF, tudo. Aqui eu coloco quanto que a pessoa vai ter de lucro se ele vender com 1 mês, com 3 meses, com 5 meses, com 7 meses, com 9 meses. Aqui eu coloco também se ele entrar em disputa, até quando que vai dar lucro. Então é tudo calculado, gente. Não tem negócio de sorte, não. Dá dinheiro, dá, mas qualquer passe em falso aqui que você não souber, você pode fazer, às vezes, com essa pessoa aqui, ó, que acabou de jogar 5 mil reais na lata de lixo. E eu conheci um cara que perdeu 150 mil reais, que tentou arrematar um imóvel sozinho, que ele herdou uma dívida de condomínio que ele não esperava. Então, assim, tem muitas coisas que a pessoa pode se dar mal no leilão. Quem tenta fazer sozinho não tem o conhecimento. Você viu? Acabei de mostrar uma cagada aqui, 279.807. Você viu que esse dinheiro aqui, ó, pode fazer falta, que é o dinheiro que ele vai pagar a documentação para passar para o nome dele. Entendeu? Vamos ver aqui o que a galera tá disputando. Nesse momento agora é um momento tenso aqui, gente, que gera a econômica fica torrando os imóveis, que é a operação Rapa do Tacho. O que é a operação Rapa do Tacho? Quer ver, ó? Hoje é dia 9, certo? Vamos ver por quanto que vai ser arrematado esse imóvel. Falta 4 minutos para encerrar, ó. Vou clicar aqui em mais detalhes. Vamos ver se tem muito concorrente e como que tá o nível de consciência da galera, porque tem muita gente emocionada. Não. Fica lá no Recreio dos Bandeirantes, um lugar bacana. Galera, ó, tá em 693 mil. Vamos acompanhar ao vivo esse leilão aqui. São vários que tá aqui. Vamos ver se vai terminar do jeito que tá aqui. Esse imóvel recebeu um lance às 17 horas e 48 minutos de 693 mil. Isso aqui é para quem tá com bala na agulha, porque só é à vista. Só que subavaliado, mas vocês podem ver que esse imóvel aqui, ele está avaliado em 606 mil. Começou por 386. Só que a galera aqui já perdeu a mão, já está em 694. 90 mil acima. Ou é o cara que mora lá dentro, que está sacaneando para afastar a galera, certo? Às vezes tem cara malandro, tá? Às vezes que está no imóvel e fica inflacionando as coisas para desanimar a galera. Ou algum cara que talvez fez uma avaliação e viu que o imóvel falta 2 minutos para encerrar. Avaliado 606, dá um excelente lucro se comprasse por 386. Só que a galera já tá dando acima do valor de avaliação. Nesse momento tá em 690. Mais do que esse, essa pessoa vai levar esse apartamento por 694. Agora, se esse aqui tiver com malandragem, a Caixa chama o segundo. Aí se aqui tiver com malandragem também, for um CPF só para sacanear o leilão, que tem muitos caras que faz só para sacanear o leilão, aí vai vir para esse aqui, ó, por 554. Aí se esse aqui também tiver com conversa fiada, a Caixa vai chamar esse, porque o leilão, tá? De um jeito ou de outro, o imóvel vai ser, tá certo? Às vezes o cara faz entrar até onde você ganha dinheiro. E não é obrigado a comprar nesse leilão da Caixa aqui. Aí às vezes o cara tá sacaneando, entendeu?
Então, aqui para a gente que está em Belo Horizonte, é agora, está no Mato Grosso, é 5. Vamos ver aqui se vai encerrar para esse valor fake. Ó, vamos ter que for feito uma avaliação desse modo. Ó, já está em 695. Era para ter encerrado o leilão, já está em 695 mil. Tem que ser avaliado em 606, que está 386. Né? É um imóvel que é só à vista, então é para ter bala na agulha aqui, viu? Bora, bora, galera. Tá. Aí, galera, vamos ver aqui, está em disputa ainda. Esse imóvel, preço inicial é 386. E 606, pagaria 697, com preço inicial de 386. E quando fechar a arrematação, qual é o pós que ninguém te fala? É no pós-leilão, galera, que a maioria perde dinheiro. Você precisa cumprir prazo, pagamento no prazo, juntar documento, registrar corretamente e já executar o plano de posse.
fazer uma pequena reforma, fazer um anúncio bem feito para venda ou aluguel. O erro é você comemorar a arrematação e relaxar. O investidor profissional, ele trata a arrematação como assinatura. A operação começa ali. Tempo é custo, agilidade é lucro. Mostrando ao vivo para vocês aqui, ó, um leilão aqui que a galera tá batendo duro. Preço inicial era 386, avaliado em 606, já está em 700 mil. Esse é compartilhar a tela aqui. Bora, bora, galera. Tentando compartilhar a tela com vocês aí, galera. Ao vivo, quero mostrar para vocês aqui, leilão de imóveis ao vivo. Qual que é o maior erro dos iniciantes nos primeiros 90 dias? É comprar antes de aprender o básico. O cara vê um imóvel barato, acha que é ouro. Ai, tô rico. E compra sem um plano de venda ou aluguel. Aí trava, não sabe regularizar, não sabe lidar com condomínio, não sabe precificar reforma, não sabe vender. Por isso eu falo, primeiro checklist, depois conta, depois compra. Leilão não perdoa improviso. Então vamos de prática. Qual que é a lista mínima de verificação que precisa para você se dar bem nos leilões de imóveis? Checklist mínimo, edital lido, pagamentos, taxas, regra do imóvel, matrícula checada, ônus, histórico, débitos mapeados, condomínio, IPTU, quando aplicado, é claro, liquidez real, se naquela região tem demanda de compra, de aluguel, conta fechada, custo mais total mais margem. Sem isso, você não está investindo, você está tentando a sorte. E qual que é a forma mais rápida de medir liquidez na vida real? Olha só, a liquidez você mede por sinais simples. Região com procura bastante, tipologia comum, AP padrão, estilo MRV, aquela metragem que o mercado quer, que encaixa na renda da maioria dos brasileiros. Facilidade de locação, concorrência saudável, tem anúncio, mas tem saída. E um teste prático, se você não consegue explicar em 10 segundos para quem você venderia ou alugaria, você não conhece o mercado daquele imóvel. E você sabe quanto tempo para uma operação costuma levar do começo ao fim? Olha só, isso depende do imóvel e do seu. Mas pensa assim, você tem que matar para regularizar, para colocar na venda ou no aluguel, para girar. Tem operação que gira em poucos meses, galera. Outras demoram mais, mas em média 12 meses.
O ponto é, você não pode comprar como se fosse dinheiro parado. Cada mês parado é custo. Por isso a liquidez é o coração. A margem real aparece quando o ciclo é bem executado. A concorrência aqui, ó, é um imóvel de créditos Bandeirantes, já está em 703, já tem às 18 horas. É um imóvel com previncial de 303, avaliação em 606, já está em 703. O de lucro que o pessoal fala, como que isso explica sem se enganar? Olha só, eu explico com margem calculada, não como promessa. Você só fala em percentual depois de fechar. Preço de compra, mais taxa, mais custo de regularização, mais reforma, mais tempo. Se depois de tudo isso você vende e sobra 34%, ótimo. Mas se você ignorou o custo e tempo, esses 34% vira história. Investidor sério mede lucro no final, não no anúncio. E como que você evita virar refém de taxa de juros? Vamos ver aqui como é que está essa disputa aqui. Quais que são os 3 custos invisíveis? Já está em disputa aqui, ó, galera. 703 mil, a Caixa prorrogou por mais 2 minutos. Quais que são os 3 custos invisíveis que mais fazem gente quebrar a cara? Tempo parado, porque você subestima meses. Regularização, documento. Você acha que é simples? Condomínio, IPTU, contas de consumo, enquanto resolve posse, venda ou aluguel. O investidor que ganha é o que coloca esses custos no papel antes de comprar. Se não couber, você não compra. Simples. E como que você precifica risco de forma objetiva? Você transforma risco em número. Se tem chance de demora, coloca meses na conta. Se pode ter custo jurídico, aí você estima. Se pode ter reforma maior, aí você assume um cenário pior. A maioria faz o contrário. Assume o cenário perfeito para justificar a compra. Eu prefiro perder uma oportunidade do que ganhar um problema. Porque a oportunidade, galera, aparece toda semana, aliás, todo dia. Agora, o problema fica meses com você. Dá o seu like aí. É, o leilão aqui tá disputado. Será que vai ter concorrência? Ó, já tá em 705 mil, galera. Vou tá batendo duro nesse apartamento aqui, ó. Lá no Recreio dos Bandeirantes. E sobre o primeiro milhão com leilão de imóveis, como falar disso sem vender sonho? Falar de milhão sem método vira isca. O caminho real é a repetição de ciclos.
comprar bem, girar com venda ou aluguel e reinvestir com disciplina. Isso é juro composto aplicado em imóvel. Só que não é rápido, não é garantido e não é sem trabalho. Quem promete facilidade está vendendo história. Agora, quem mostra processo está formando investidor. E como que você faz para escalar nos leilões de imóveis sem aumentar o risco? É escala com padrão, não com pressa. Você cria um modelo de imóvel que você conhece, a região, a tipologia, tipo de reforma básica, tempo para venda, aluguel, faz a média. Aí você replica. O erro é você sair atirando em qualquer leilão porque está barato. Cuidado que o barato sai caro, hein? Uma escala sem padrão vira desorganização. E a desorganização, meus amigos, em imóveis, custa caro, tá? Geuzinha. De novo, ver se a galera tá animada ainda para esse leilão. Vamos esperar o encerramento aqui para a gente fechar também. Qual é a maior armadilha emocional do leilão? É isso aqui, gente, que nós estamos vendo agora. A armadilha é competir. Leilão faz o ego subir. Ah, eu vou ganhar. Investidor não ganha lance. Investidor compra no preço certo. Se passou do teto, entrega para Jesus. Você sai, sem drama. Porque o dinheiro que você salvou hoje compra outra oportunidade amanhã. O seu teto é a sua liberdade. Olha só, gente, esse imóvel aqui está avaliado em 606. Preço inicial 386. Era para ter encerrado às 18 horas. E aqui, ó, já está em 706 mil. A galera tá brigando. Esse imóvel aqui, ó, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Vamos de exemplo de alavancagem, um jeito com o pé no chão. Vou dar um exemplo simples para você, tá? Você compra com margem, você usa a estrutura de pagamento que cabe no seu fluxo. E aí você já entra com um plano de venda ou aluguel. Se você tem pelo menos 50 mil reais, já dá para você começar. O foco não é você travar tudo num imóvel só. Porque você quer manter reserva, operar com segurança e girar. A lógica é você comprar abaixo do preço de mercado, que tenha uma execução rápida, uma saída clara. Não é mágica, é engenharia financeira com imóvel real. Eu vou dar os 7 conselhos para você começar certo nos leilões. Leia o edital, confira a matrícula, liquidez acima de desconto, tenha plano de venda ou aluguel antes de comprar. Precifique risco, tempo e curto. Sexto, não romantize imóvel ocupado. Sétimo, tenha teto e respeite. Quem aplica isso evita 80% dos erros comuns. Quem estiver gostando, já dá os... Galera, sabe qual é o erro que mais aparece nos comentários quando eu faço post nos direct? Ah, o que eu compro para ganhar dinheiro? Essa pergunta está errada. A pergunta certa é: qual imóvel tem liquidez na minha regra com risco que eu aceito e que a conta fecha? O leilão não é sobre o imóvel perfeito, é sobre a operação perfeita para o seu perfil. Quem procura certeza absoluta nunca compra. Quem procura método compra com segurança. Galera, vamos falar de gente que começa com pouco. Isso te atrai? Olha, eu vou ser bem direto. Leilão não é brincadeira. Para fazer direito, você precisa ter fôlego para custo, prazo,
para regularização. Por isso eu falo, se você tem pelo menos 50 mil reais para começar, já dá para pensar com seriedade. Dependendo do tipo de operação e do imóvel. O perigo é você entrar sem reserva, sem uma conta, sem um plano. Aí qualquer imprevisto vira desastre. Deixa eu ver aqui se ainda está em disputa esse leilão. Vamos ver se isso aqui o cara arrematou sozinho. O cara arrematou sozinho, mas lembra que ele fez uma cagada? Ele poderia ter arrematado por 279 mil sozinho. Ele arrematou por 285. Ele deu 5 mil a mais sem necessidade. Você viu que eu até fiz um estudo de viabilidade financeira aqui, ó. Que esses 5 mil vai fazer falta para ele pagar o documento dele. Então ele jogou 5 mil reais na lata de lixo. Agora aqui eu estou mostrando para vocês outro cenário aqui, ó. Que é esse imóvel aqui em Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Que avaliado em 606. Preço inicial 386. E a galera já está disputando ele com 700. E como que eu enxergo o imóvel como proteção de patrimônio? O imóvel ele pode proteger contra a inflação e te proteger da instabilidade. Aliás, ele vai te dar estabilidade. Mas se você só compra imóvel bom, aquele imóvel que tem liquidez. Agora, se você comprar caro e deixar parado, não é proteção, é imobilização ruim. No leilão, você tem que fazer o quê? Você tem que buscar a margem na compra de qualidade no ativo. E sempre lembrando, a proteção real vem do conjunto: documentação, localização, demanda e disciplina. Sem isso, o imóvel vira custo. E qual que é a parte prática? Eu vou te falar o passo a passo em 5 linhas. Defina um plano de venda ou aluguel. Escolha o imóvel. Um imóvel que tenha liquidez. Um AP padrão, estilo MRV e tenda, que tenha a demanda real. Leia o edital e a matrícula. Faça a conta dos custos e defina o seu teto. Quinto, arremate, regularize e execute o plano rápido. Quem faz isso repetidamente constrói patrimônio. Agora, quem pula etapa coleciona surpresa. Eu vou falar uma frase que resume o espírito do investidor de leilão. Eu compro o que gira. Eu não compro o que me dá orgulho. Eu compro o que o mercado aceita. Leilão não é vitrine de ego. É compra inteligente com margem e saída. E quando alguém falar, isso aqui está muito barato, sua resposta tem que ser, barato por quê e como que eu saio disso? E qual que é os sinais de alerta, gente, que me faz desistir na hora no leilão? Quais que são os sinais que me faz sair? Sabe qual é? Edital confuso e risco que não dá para medir. Se eu pegar a matrícula do imóvel que tiver com um problema assim que eu não estou dominando, que fugiu ali de tudo, que é óbvio que a gente já sabe. Se eu pegar um imóvel que não tem liquidez clara, imóvel sem liquidez não dá, né, gente? A conta ela tem que fechar no cenário ruim, não só no perfeito. Você tem que analisar a pior das hipóteses também. Se precisa de 1000 desculpas para justificar, é porque não é bom. Investidor bom não força. Ele escolhe melhor. E você sabe qual é o melhor exercício para quem está começando sem comprar ainda? O que você vai fazer? Você vai entrar lá no site da Caixa Econômica Federal. Você vai ver, para quem não sabe, vai lá no Google, digita Venda Imóveis Caixa. E você vai escolher 10 imóveis e você vai fazer treino. Você vai ler o edital, você vai puxar a matrícula, você vai estimar os custos, você vai decidir um plano de venda ou aluguel, você vai definir o teto. Em uma semana você fazendo isso, você aprende mais do que vendo 100 vídeos. O investidor bom, ele treina
e olha e coloca na prática. Porque no dia real do lance, quem treinou decide rápido e com calma. E tem espaço para ganhar dinheiro, galera? Claro, a verdade vende. Você só ganha dinheiro aqui se você compra com margem, se você executa bem, se você gira o ativo. Aqui a gente não vende fantasia. Você sabe qual é a porta de entrada mais segura? O mais seguro aqui, galera, é você reduzir as variáveis. Tem que ter um imóvel com demanda clara, com a documentação limpa, condições mais previsíveis, saída para a venda, o aluguel mais fácil. Porque se você quer emoção, aí vai para o risco. Agora, se você quer patrimônio, vai por previsível com margem. A maturidade é você saber que previsível dá dinheiro com repetição. Emoção dá história para contar. Às vezes, cara demais. Então, vou falar dos 3 pilares para vocês. Liquidez, que é um imóvel que gira rápido. A blindagem, qual que é a sua blindagem nos leilões? Ler o edital, interpretar bem a matrícula, fazer as contas, a execução depois de arrematar, sem atraso. Se você domina isso, você consegue operar leilão da Caixa, judicial, de outros bancos, qualquer tipo de leilão online. Porque o princípio é o mesmo. O mercado muda o anúncio. O investidor bem, aquele investidor bom que está treinado, ele mantém o método. Agora tem muita gente que pergunta, qual que é a cidade melhor para investir? Galera, cidade boa é aquela que você entende o mercado. Não é sobre o capital versus tipo assim, a capital versus o interior. É sobre demanda, sobre preço, liquidez e risco. Se você não conhece a região, você aumenta o risco. Começa onde você consegue visitar, entender, de aluguel, de venda, e onde você tem rede de apoio. Aí depois você pode expandir. Crescer com base é melhor do que crescer com chute. E se der errado, qual que é o plano de proteção? A proteção, galera, vem de 3 travas. Comprar com margem, ter reserva, escolher um imóvel com saída de venda ou aluguel. Se deu ruim no cenário A, você executa o cenário B. Quem tem só um caminho quebra facinho, facinho. Agora, quem tem um plano de venda, um plano de aluguel, sempre tem como respirar. Leilão não é sobre nunca errar. É sobre você errar pequeno e corrigir rápido. Deixa eu ver aqui. Isso é não, hein? Tá em 720 mil, galera. 386. O que você tem que fazer a partir de amanhã, já que eu te ensinei muitas coisas aqui hoje sobre leilão de imóveis? O que você vai fazer? Você vai entrar no site da Caixa, você vai escolher 5 imóveis líquidos para você analisar. Você vai ler edital e anotar prazo e taxas. Você vai conferir a matrícula e os pontos de risco. Você faz a conta dos custos totais e define o teto. Aí você vai definir um plano de venda ou aluguel. Se você fizer isso, você vai sair do nível curioso e você vai virar operador. O curioso ele só consome vidro de cortes aleatórios da internet e o operador constrói patrimônio. Qual que é a frase que eu quero que você leve hoje? Que leilão não é sorte,
é método. Você não precisa de 1000 imóveis. Você precisa de poucos imóveis bem comprados e bem girados. E se você ainda está pulando edital e matrícula, você não está economizando tempo. Você está comprando risco barato e pagando caro depois. Seu dinheiro merece respeito. Trate isso como uma operação, galera, não como aposta. Agora, se você quiser se aprofundar e não errar sozinho, o próximo passo é o seguinte, é simples. Você pode escolher um caminho guiado para reduzir o seu erro e acelerar a execução, porque o custo caro no leilão é errar no básico. Se você quer um passo a passo mais direto, com checklist, leitura de oportunidade do jeito certo, eu deixo o caminho organizado para você seguir e aplicar. E aí você para de consumir e começa a operar com clareza. Se você ficou até aqui, você já está na frente da maioria. Agora é ação. Pega 5 imóveis, aplica o checklist e faz a conta. Você vai perceber que leilão não é mistério, é processo. E quando você dominar isso, você não depende de dica de grupo, de promessa, você depende de método. É método que transforma capital em patrimônio. Agora, qual que é o erro que não é perdoado de jeito nenhum? É você comprar sem entender o que você assinou. O edital, a matrícula, isso aí não é detalhe, é o coração do negócio. Se você quer ser respeitado como investidor, você se comporte como investidor. Regra, documento e conta. E pronto. Se você fizer isso, galera, você não precisa de sorte, você só precisa de disciplina. E disciplina no mercado imobiliário vira patrimônio. Quem precisar de um treinamento completo, tá no link da bio. Agora, se você precisar de uma assessoria, aceleração de patrimônio de vocês, já se inscreve no canal, me segue aí para não me perder, compartilha com a pessoa que precisa saber disso e já deixa o seu joinha. Valeu, um abraço, sucesso e até a próxima.